Ela só queria vender flores com sua ingenuidade. Mas o magnata disse: "Quero todas. E você?" Clara estava atrás de sua barraca de flores, no canto quase esquecido da praça central da cidadezinha, onde o tempo parecia correr em câmera lenta. O cheiro intenso das rosas, lírios e girassóis misturava-se ao murmúrio baixo dos poucos passantes. Ali, cada flor era uma promessa: esperança, amor, perdão. Ela sabia disso. Todo dia, ela sorria com a simplicidade da vida que levava. Com suas mãos manchadas de terra e os olhos brilhando de sonhos pequenos, daquele tipo que fazem o peito dançar. Era uma manhã comum, até demais, até que um carro preto enorme freou bruscamente na frente da barraca. A porta abriu com um baque frio. Ele saiu, um homem alto, vestido de preto, com um ar que misturava silêncio pesado e uma frieza quase cortante. O olhar dele varreu cada cantinho do espaço, como se estivesse... "Quero todas as flores." A voz dele foi firme, quase imperativa. "E você? Quero você." O mundo de Clara pareceu tremer. O calor das mãos caiu. Um nó se apertou na garganta. Quem era aquele homem? Ela já tinha visto rostos estranhos, mas nunca um que invadisse sua tranquilidade como aquele. As pessoas que passavam começaram a sussurrar, olhos arregalados, bocas semiabertas em choque. Ele quer todas as flores? E ela? Quem é essa garota que o magnata escolheu como se fosse um prêmio? Comentava uma senhora, balançando a cabeça. Crianças pararam, curiosas, e um silêncio estranho tomou conta. Clara tentou segurar o sorriso, mas seu coração batia loucamente. O homem, que ela soube depois chamar-se Alexandre, fez um gesto quase imperceptível, chamando-a para acompanhá-lo. Aquele convite, inesperado, parecia um portal para algo que nenhuma flor poderia conter. Enquanto eles caminhavam, ele falava pouco. A voz era baixa, misteriosa, cheia de algo não dito. Ela percebeu uma tristeza profunda por trás daquele olhar duro, como se escondesse um luto silencioso. Alguém que perdeu o que amava e agora caminhava entre sombras. No fundo, Clara sentia uma mistura de medo, fascínio e uma fome secreta por algo mais. A oportunidade estava ali, brilhando como uma estrela distante. Será que ela teria coragem de segurar aquela mão estranha e entrar naquele mundo de luxo e mistérios? Ou seria tudo um jogo perigoso, uma trama que poderia destruir sua inocência? O homem sorriu, breve e enigmático, antes de dizer: "Amanhã venho buscar seu buquê, e você vem comigo." O eco daquelas palavras se espalhou na praça. O vento levantou as pétalas caídas. Clara ficou ali, paralisada, sentindo o mundo se dividir entre o que era e o que poderia ser. O mais surpreendente, o pressentimento de que aquele encontro era só o começo, de perigos, segredos e talvez stations, daquele amor que vem misturado ao risco. E no silêncio que ficou, só uma coisa era certa: nenhuma flor jamais contaria história igual a dela. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível,
Eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ainda estava parada no meio da praça, as palavras de Alexandre reverberando nos ouvidos. Ela mal sentiu os pés no chão. O vento rodava pétalas aos seus pés. O cheiro doce das flores agora parecia azedo, estranho. O olhar das pessoas queimava na pele. Mãos apertadas nas alças do avental. E o coração batia como se quisesse bater as asas e fugir. No dia seguinte, Clara voltou mais cedo. Dormiu quase nada. O medo engasgava, mas a curiosidade era maior. Ela arrumou as flores, cada uma no seu lugar. Ensaiou sorrisos no espelho, falhou todos. E se ele vier mesmo? E se não vier? O tempo se arrastava. 6:30. O carro preto. O motor ronca, freia seco. Alexandre desce, mais tenso do que antes. Hoje, os olhos dele tinham algo diferente. Um brilho molhado, quase raiva. Clara engoliu em seco. Em volta, a praça virou teatro. A gente espreita por trás de postes, pelas vitrines. Alexandre nem olha para as flores. Vai direto até Clara. Chega tão perto que ela sente o cheiro do perfume caro misturado com cigarro. A mão dele pousa no balcão e treme. Ele parece perder as palavras. Só respira fundo. De repente, uma mulher surge, correndo do outro lado da rua. Os saltos batem forte no chão, como tiro. Alexandre, não! Ela grita, e a voz rasga a manhã. Todo mundo para. A mulher é loira, elegante, olhos vermelhos feito quem não dorme há dias. Vai direto em Clara. Sai de perto dele. Esse homem é um criminoso. Ela puxa Clara pelo braço, com força. Clara sente os dedos dela como garras. Olha para Alexandre, que não se move. Está pálido, quase azul. A mulher não para de gritar. Ele sequestrou minha filha. Ele matou o próprio irmão. Não deixa ele te levar. A mulher range os dentes, escorrendo lágrimas. A praça ferve. Gente tira o celular. Começam os murmúrios, vozes altas, pânico. Alexandre dá um passo atrás, o rosto fechado, mas não nega nada. Só fita Clara e sussurra, urgente. Não acredita nela. Por favor, eu tentei. Eu só queria... Ele não termina. Outra voz corta o ar. Um senhor de terno, cabelo grisalho, chega empurrando as pessoas. Na mão, um crachá da polícia. Puxa do bolso uma foto velha, amassada. É uma imagem de uma menina pequenininha, com um sorriso idêntico ao de Clara. O policial ergue a foto para ela.
Você conhece essa criança? Clara sente uma vertigem. Os joelhos amolecem. A cabeça parece explodir de dentro para fora. Era ela? Não pode ser. O rosto, a roupa, a praça, tudo igual. Só que aquela foto estava carimbada, com um nome diferente no verso. Letícia Alves da Silva. Alexandre arregala os olhos, depois abaixa a cabeça, os ombros tremendo. A mulher continua. Ele roubou você de mim. O ar fica pesado. Os olhos em Clara, o peso de 1000 perguntas, o chão desabando. O silêncio se prolonga. Só se ouve o bater do próprio coração e a dúvida latejando forte demais. Mas quem é Clara? E quem está dizendo a verdade? O silêncio pesava tanto que Clara só conseguiu ouvir o próprio coração pulsando, como um tambor ensurdecedor. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ele roubou você de mim. E a foto, a imagem de uma criança que parecia ser ela, rasgava suas certezas em pedaços. O mundo lá fora, antes colorido com flores e sorrisos, agora estava envolto numa nuvem cinza de caos. A mulher, com os olhos inflamados, puxou Clara mais perto, como se a protegeria da tempestade. Alexandre permaneceu parado, paralisado, como uma estatueta de pedra. Clara olhava para ele, buscando respostas que nunca viriam. Ele é um monstro! A mulher gritou, os cabelos esvoaçando com a brisa tensa. Você não faz ideia do que ele é. Mas Clara tinha muitas perguntas, e cada uma delas explodia dentro dela. Quem era Alexandre de verdade? O que significava aquela foto? E quem era ela, realmente? No meio da confusão, um grito agudo cortou o ar, e todos na praça giraram a cabeça. Uma jovem, bem mais velha do que a Clara da foto, surgiu correndo pela entrada da praça com uma expressão de desespero. A multidão se afastou, como se uma onda tivesse passado, e ela se aproximou, os olhos arredalados. Letícia! A mulher gritou. Sua voz penetrou o silêncio como balas. Estou aqui! Clara engoliu em seco. Letícia? O nome soava como um eco distante. Ela se virou, o corpo rígido, a mente um turbilhão. Era uma irmã? Uma amiga? Ou apenas mais uma estranha, confundindo tudo ainda mais? A mulher loira, visivelmente afetada pela dor, começou a chorar. Não! Não leve minha filha! Implorou, olhando diretamente para Clara. Por favor! Ele não pode te ter! O coração de Clara disparou. Ela queria entender, precisava entender. Alexandre parecia um quebra-cabeça com as peças misturadas. Mas por que ainda não falava? O rosto dele era um borrão de emoções, medo, raiva e uma tristeza tão profunda que lhe cortava a respiração. E então aconteceu. Uma explosão, um brilho intenso. Luzes de sirene começaram a piscar em meio à multidão. E um carro de polícia apareceu em meio ao tumulto. O policial, que antes erguera a foto, olhou intensamente para Alexandre. A voz grave e firme. Você está preso! Gritou, avançando em direção ao homem de preto. Clara mal teve tempo de reagir. Alexandre se virou, e seus olhos finalmente se encontraram. Havia um pedido de ajuda ali, um desespero puro. Mas antes que conseguisse processar que essa cena poderia ser seu adeus, ele gritou.
Clara, você não sabe. As palavras foram como um raio, a eletricidade entre eles pulsando. No meio do caos, uma onda de compreensão atravessou Clara. Algo ali estava muito mais enredado do que poderia imaginar. Mas o que ele queria dizer? O que ela não sabia? Uma das policiais se acercou de Alexandre, as algemas na mão. Clara viu tudo se despedaçar. A promessa de uma fuga. O futuro que nem mesmo conhecera. O que aconteceria agora? Então, uma voz familiar surgiu de trás dela. E Clara virou-se. Uma esperança inesperada iluminando seu olhar. Era sua avó, a mulher que sempre dissera que havia segredos enterrados no passado, olhos cheios de sabedoria antiga. Clara! Gritou, apressando-se. Você precisa saber de tudo. É hora de colocar os pontos nos is. E, naquele instante, Clara percebeu o que era verdade e o que era mentira. O que esperava por ela nesse labirinto de dor e revelações. O que Alexandre tentava esconder e como sua avó se encaixava nesse quebra-cabeça. O mistério cresceu na praça, enquanto o caos se desenrolava como um filme sem fim. E no fundo, Clara sabia. Tudo estava prestes a mudar, e ela não tinha ideia se era para melhor ou para pior. Clara olhou fixamente para sua avó, que corria em sua direção. O coração dela disparava, em meio ao caos. As sirenes ainda soavam, e o policial se aproximava de Alexandre, que estava quase sem ar. O olhar dele buscava por Clara, ansioso, enquanto a mulher loira a segurava com força. Ninguém se movia, todos em expectativa. Vamos, Clara! A avó gritou, o rosto pálido, mas decidido. É hora de você saber a verdade. Mas que verdade? As palavras ressoaram na cabeça dela como um eco sem fim, e em um instante de confusão, tudo o que conhecia foi posto em dúvida. O policial mirou a foto da menininha novamente, e a multidão prendia a respiração. Essa é a Letícia, a filha da mulher que está desesperada, disse ele, a voz grave e firme cortando o ar. Clara se sentiu tonta. A mulher, agora, com lágrimas nos olhos, não parecia uma estranha. Parecia alguém que carregava uma dor profunda de anos. E Alexandre, parado ali e sem respostas, era um enigma completo. Ele não parecia um monstro, mas também não poderia ser inocente. Clara olhou de um para o outro, cada um como um reflexo distorcido da verdade. Mas então, algo inesperado aconteceu. A avó de Clara, que parecia tão sólida e corajosa, encolheu os ombros. O olhar dela brilhou com um tipo de conhecimento sombrio. E de repente toda a sua presença estava carregada de um peso que Clara nunca notara antes. Clara, ela começou, mas a voz falhou. Um tremor percorreu seus lábios. Antes que pudesse continuar, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. Um tiro ecoou pela praça, como se o tempo tivesse congelado por um momento. As pessoas gritaram, se esquivaram e o pânico tomou conta. Clara virou-se e viu Alexandre caindo no chão, uma expressão de completa surpresa em seu rosto, enquanto um filete de sangue
começava a escorrer pelo canto de sua boca. As lágrimas encheram os olhos de Clara. A realidade virou um borrão. Os gritos de medo de todos a cercaram, mas o mundo começava a se desintegrar aos poucos. Como isso podia estar acontecendo? A mulher loira estava paralisada, olhando para Alexandre como se o próprio chão sob seus pés tivesse desaparecido. O policial, chocado, estava prestes a agir, mas Clara se sentiu puxada para ele como um imã. Ela precisava entendê-lo. "O que você fez?" ela gritou. A dor se transformava em raiva, e a raiva pulsava em suas veias. "Eu não fiz nada." "Eu sou inocente!" Alexandre rosnou tentando se levantar. Mas o sangue manchava a calçada e suas forças estavam se esgotando. As palavras dele ressoavam, mas tudo o que Clara sabia sobre ele estava desmoronando. E então a avó de Clara, que sempre parecia tão protetora, lançou uma revelação que a atingiu como um raio. "Clara, eu sou sua mãe. Eu sou a Letícia que ele sequestrou." A praça foi dominada por um silêncio ensurdecedor. Clara não conseguiu processar. A última impressão que teve de sua avó era de segurança, carinho, amor. E agora tudo vinha à tona como um pesadelo. A confusão e a dor enrolavam-se ao redor dela como uma serpente apertando. A figura de Alexandre, tensa e caindo em seu próprio sangue, misturava-se à imagem da mulher loira, que agora chorava em desespero. A verdade não era simples. Era um labirinto de mentiras e ilusões. E no meio de toda aquela agitação, a única coisa clara era a dúvida. Clara estava presa em um caminho de escolhas impossíveis. O que era real? O que era apenas ficção? E como seu coração poderia lidar com tudo isso? A mulher que dizia ser sua mãe se aproximou. A fraqueza em seus olhos. E Clara soube que o mundo que conhecia nunca mais seria o mesmo. "Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Clara olhou fixamente para sua avó, que corria em sua direção. O coração dela disparava em meio ao caos. A praça pulsava, com sirenes e murmúrios nervosos. E diante da revelação, tudo pareceu girar novamente. Alexandre, caído no chão, lutava contra a dor, mas não era apenas ele quem estava ferido. "Não!" gritou Clara, tentando processar as palavras da avó, a pressão do momento quase a sufocando. "O que você está dizendo?" A mulher loira observava atentamente, os olhos arregalados, como se um pequeno facho de esperança ainda existisse. Mas a verdade estava se desdobrando diante dela, e o desespero, antes contido, começou a vazar. "Clara, ouça", disse a avó, o tom dela carregado de urgência. "Não era para você saber assim. Eu cometi um erro." Mas um grito cortou o ar. Era Letícia, a mulher que se dizia mãe. Ela ficou imóvel, paralisada pelo choque, e um sorriso sombrio brotou no rosto dela. Uma expressão que Clara não esperava, como se toda aquela dor estivesse forjando uma nova verdade. "O que você está escondendo, velha?"
Letícia disparou, a voz tremendo. Você nunca foi a mãe dela. Suas palavras cortavam mais que qualquer faca. Clara olhou entre as duas, o coração batendo com força. Então, algo inesperado aconteceu. Uma terceira figura emergiu da multidão. Um homem alto, com uma presença imponente. As pessoas se afastaram à sua passagem, e ele chegou mais perto, exatamente quando Clara estava prestes a desmoronar sob o peso de tudo. Havia algo familiar nele, algo que ela não podia identificar. Não importa quem você pensa que é, gritou ele, apontando para Letícia. A verdade vem à tona. Clara não é sua filha. Um choque percorreu a praça, como uma onda. Clara sentiu suas forças falharem. Os olhos de Letícia se arregalaram, a incredulidade visível. Ao mesmo tempo, a avó de Clara ficou pálida, como se aquela afirmação tivesse um poder desconhecido. O que você quer dizer? Perguntou a avó, a voz vacilante. Clara é minha filha, o homem respondeu. E nesse instante, tudo ficou em silêncio. O mundo parecia ter parado. Clara engoliu em seco. O que isso significava? A mulher loira enrugou a testa. Você não pode estar falando sério. Ela quase gritou. E o olhar dela alternava entre a avó e o homem. Alexandre, ainda no chão, rangia os dentes, tentando se levantar, enquanto a confusão se tornava cada vez mais intensa. Clara não sabia se chorava de raiva ou de tristeza. A mistura de sentimentos a feriu e as cores da praça se tornaram novamente opacas, como um filme desbotado. A verdade é simples, continuou o homem, a voz firme agora. Ele se aproximou de Clara, suas feições, revelando uma mistura de ternura e dor. Eu sou seu pai. Estava procurando você. Clara deu um passo para trás, a mente em turbilhão. O que ele estava dizendo? Ela só conseguia pensar em como tudo se tornara um emaranhado de desentendimentos, segredos e dúvidas. Sua avó parecia a mais atingida. Ela murchou, os olhos lacrimosos, como se estivesse perdendo uma guerra que não sabia que estava lutando. Clara, não é verdade. Eu sou sua mãe. Ela se atreveu a explicar, mas as palavras dela pareciam irrealistas. A praça estava dividida, as pessoas próximas sussurrando, outras tentando controlar a situação. Sirenes ainda uivando ao fundo, mas tudo começava a parecer distante. E quando tudo parecia estar se resolvendo, uma mulher se manifestou do fundo da multidão. Era uma mulher que Clara nunca tinha visto, mas que possuía uma similaridade desconcertante. O mesmo formato de rosto, os mesmos olhos castanhos. Esperem! Ela gritou, levantando a mão. Aí sou a mãe verdadeira dela. O chão sob os pés de Clara desapareceu. Em questão de segundos, seu mundo desmoronou. As pessoas ao redor dela ficaram paralisadas. O que era real? O que era uma mentira? Clara olhou para cada um deles, a mente fervilhando. Ela queria respostas, mas agora as dúvidas só aumentavam. Quem era ela realmente? Uma coisa era certa, não havia como voltar atrás. E no meio de tudo, no desespero e na confusão, uma certeza nasceu. Mais segredos ainda estavam escondidos, e toda a complexidade daquela situação
apenas começava a se revelar. Clara olhou fixamente para a mulher que dizia ser sua mãe. O coração dela batia descompassado. O mundo ao seu redor, que já era um turbilhão, agora parecia uma tempestade. Não podia ser verdade. Como poderia? Cada uma das revelações parecia mais imoral que a anterior, como se estivessem puxando um tapete sob seus pés. E enquanto tentava processar tudo, um estrondo assustador ecoou. Um carro atropelou um grupo de pessoas que estavam bem ao lado da praça. A cena se desfez em caos. Gritos misturados ao barulho ensurdecedor do metal contra o chão. Clara viu rostos em pânico, pessoas se jogando para o lado, outras caindo. Ela congelou, observando cada movimento. O caos tomou conta, um turbilhão de corpos e fumaça. O carro parou, seus faróis iluminando a multidão. E então, uma figura desceu apressada. Era Alexandre. Ele estava ensanguentado, a expressão cheia de desespero. Clara não entendeu. Como ele poderia ainda estar de pé? Ele olhou para a avó, então para Letícia e finalmente para a Clara, como se estivesse à procura de uma resposta, de alguém para salvar. Isso não era parte do plano, gritou Alexandre, a voz rasgada de dor. Eles não deveriam estar aqui. A multidão se aglomerou em volta. As pessoas estavam paralisadas, atônitas pelo que acabavam de testemunhar. A mulher loira, que mais cedo se atrevera a confrontar Alexandre, agora estava em choque, a boca entreaberta como um peixe fora d'água. O policial foi rapidamente em direção ao carro, apenas para descobrir que ninguém estava no controle por trás do volante. O carro parecia ter acelerado por conta própria. Clara não conseguia processar nada. Era como se o universo estivesse se desfazendo em pedaços todos ao mesmo tempo. E o que ela acreditava ser um momento de clareza havia se transformado em um pesadelo em tempo real. Ela olhou novamente para sua avó, cujos olhos estavam agora fixos em um ponto distante. Paralisada. O que ela sabia? O que haviam escondido dela? E foi naquele instante que tudo mudou novamente. A mulher que se dizia sua mãe começou a caminhar, com uma coragem repentina. Ela se moveu em direção a Alexandre como se estivesse em transe, ignorando os gritos e a confusão ao seu redor. "Eu sei quem você é", ela gritou. "Você não pode me manipular mais." As palavras dela cortaram a praça. Um silêncio suspeito se seguiu, e todos os olhares se voltaram para ela. Clara sentiu um nó na garganta. O que significava isso? A mulher aproximou-se de Alexandre, a expressão determinada e cheia de raiva, e então aconteceu. Letícia ergueu a mão e revelou uma pequena pistola que estava escondida sob seu casaco. "Você nunca poderá me ter." Ela gritou, a voz ecoando pelo ar, e num movimento rápido, disparou. O som da arma foi ensurdecedor. Clara viu Alexandre ser atingido, a expressão dele mudando de desespero para surpresa pura. Ele caiu no chão, e a luz em seus olhos se apagou instantaneamente. A cena congelou. O mundo ao redor dela sumiu, e no fundo de seu ser, Clara sentiu o horizonte se inclinar de forma
irrevogável. O que havia acabado de acontecer era surreal, e o vazio de sua alma cresceu ainda mais. Não, gritou Clara, o desespero tomando conta dela, enquanto cambaleava para frente. O que você fez? Letícia olhou diretamente para Clara, uma expressão sombria em seu rosto, enquanto o caos se instaurava novamente. Eu fiz o que precisava ser feito. Ele não pode ser confiável. Ela respondeu, a voz tensa. E Clara percebeu que havia algo mais acontecendo. Um segredo que ninguém havia revelado. E então, a certeza atingiu Clara com uma força devastadora. Tudo o que ela acreditou ter compreendido estava se desmoronando. Sem respostas, sem certezas. A figura de Alexandre estendida no chão, o olhar de Letícia, a expressão da avó, que parecia mais distante do que nunca. No meio da confusão, enquanto as sirenes da polícia se aproximavam, uma nova questão brotou em sua mente. Quem era realmente Clara? E o que estava prestes a acontecer? A verdade, agora, parecia mais próxima do que nunca, mas o custo dela seria devastador. O som do tiro ainda ecoava, um grito de dor e surpresa que deixou todos paralisados. Clara se sentiu derretendo em pânico. Olhou para Alexandre, que jazia no chão, a vida esvaindo-se junto com o sangue que se espalhava. O olhar dele buscava pela compreensão, um pedido mudo. Mas Letícia, com a arma em punho, parecia dançar no abismo de sua própria fúria. O que você fez? Clara não conseguia acreditar. As palavras saíram como um uivo. Uma onda de choque a atingia em cheio, enquanto a mulher loira, que se dizia sua mãe, olhava para ela com desespero. O caos ao redor sumiu por um instante. Eu tinha que acabar com isso. Ele não pode ameaçar você. Letícia gritou de volta, a voz tremida mas decidida, suas mãos tremendo, a pistola quase caindo. Clara queria gritar. Queria correr para Alexandre, mas sentiu que seu corpo estava plantado na calçada, preso por um pesado sentimento de impotência. O mundo virou um borrão. Olhou para a avó, que agora parecia uma sombra, incapaz de se mover, os olhos arregalados com a confrontação que se desenrolava. E num instante, o tempo pareceu parar. Um grito surgira do meio da multidão. Uma mulher, com cabelos escuros, atravessou o espaço correndo. Era alguém que Clara reconheceu. Alguém que estava desaparecida de sua vida há muito tempo. Clara! A mulher gritou, com uma voz inconfundível que cortou o ar como uma faca. Era sua mãe, a verdadeira, sumida desde a infância. O ar ficou denso. Clara sentiu a realidade tremer ao redor dela como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Era isso que sua avó guardava? O rosto de Letícia, que antes carregava tanta certeza, agora estava vazio, repleto de um pânico genuíno. Como você pôde voltar? Rosnou Letícia, a raiva dando lugar à confusão, enquanto a nova chegada avançava em direção a Clara. A mulher parou a poucos passos, ofegante e atordoada. A multidão observava, os olhos de todos voltados,
para a luta entre aquelas duas mulheres que alegavam ser mães de Clara. O caldeirão emocional estava a ponto de ferver. "Eu nunca te abandonei", a mãe de Clara gritou, estendendo a mão, mas a divisão na praça era palpável. "Fui forçada a sair, a me esconder. Eles estavam atrás de mim, por causa do seu pai." As palavras dela foram como uma bomba. O que isso significava? Seu pai? Um novo rosto se desenhou na sua mente. O homem que havia se matado na noite de sua fuga. Coisas que ela ouvira como sussurros. E agora eles estavam de volta, todos ligados por segredos. "Ele nunca te disse a verdade", retrucou Letícia, mas a voz trêmula não tinha mais a força anterior. "Não deixe que ela te manipule, Clara." Clara olhou para os olhos de cada uma, sentindo o peso da história em suas costas. Havia uma mentira que a vida inteira cobria a verdade. E cada palavra era um fio puxando o novelo da sua identidade. Tempo passou, mas a resposta estava na cara dela o tempo todo. Então, não era apenas uma mulher gritando, não apenas uma mãe. Era uma verdade mais profunda que estava prestes a ser revelada. Um laço entre elas que Clara não havia percebido. As peças começaram a se encaixar em sua mente, como um quebra-cabeça que havia guardado por anos. E no meio do turbilhão, um pensamento aterrador surgiu. Clara não sabia nem quem era, e a verdade sobre seu passado, agora se revelando nas vozes frenéticas de suas mães, derrubava tudo que ela acreditou ser real. "Clara", a avó começou, mas foi interrompida por um estrondo. O carro que atropelou as pessoas havia retornado, agora descontrolado, e fez uma curva brusca em direção à praça, com as rodas gritando. O motorista parecia em pânico. O tempo congelou novamente. O quadro era um retrato. Sirenes se tornaram um distante eco enquanto o carro dava a volta. Ela não tinha ideia de que os segredos do passado não eram o único problema. Um novo pesadelo estava prestes a se desdobrar. E em um instante, toda a verdade poderia se despedaçar em 1000 peças. Clara se preparou para correr, mas o que era real se tornou nebuloso. A vida dela estava prestes a mudar para sempre, mas a pergunta mais aterradora ainda pairava no ar. Quem realmente estava dirigindo tudo isso? Clara olhou para a mulher que afirmava ser sua mãe. O choque a paralisou. Sua mente girava como um redemoinho. As sirenes tocavam, mas sua realidade estava tão distante. Então, tudo começou a acontecer em câmera lenta. O carro, naquela curva, avançava sem controle. O motorista, em pânico, os olhos arregalados de medo. O som do motor, um rugido ensurdecedor, ecoava na praça. "Cuidado!", alguém gritou, mas o aviso foi em vão. As pessoas se espalhavam como folhas ao vento. Clara podia sentir o ar rarefeito, como se o tempo estivesse congelado. Tinha que se mover. Com o coração na boca, ela se lançou para o lado. A adrenalina disparava, mas seu olhar ainda estava fixo nas duas mulheres. Letícia, agora hesitante, olhou para Clara. Como se finalmente percebesse a gravidade da situação.
No instante em que a mulher que corria em direção a Clara, sua mãe verdadeira, gritou: Clara, sai do caminho! Clara não tinha tempo para pensar. Um impulso a empurrou, e ela saltou para o lado. Mas não antes de ver a mulher loira, Letícia, tentando protegê-la. O carro bateu em Letícia em um estrondo ensurdecedor, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O desejo de gritar, de desmaiar, tudo se misturava enquanto o tempo parava. O motorista freou bruscamente, e antes que o carro parasse, o impacto foi intenso. Letícia caiu e o silêncio imediatamente tomou conta da praça. Clara sentiu um nó na garganta. Era um silêncio pesado que sufocava a todos. O olhar de Alexandre, mesmo caído no chão, estava fixo em Letícia, e uma expressão de pânico involuntário tomou conta de seu rosto. Ele tentou se levantar, mas não tinha força. Mas o que Clara não viu foi o rosto da mulher que afirmava ser sua mãe, agora pálido e rígido, como se estivesse se transformando em pedra. O caos ao redor começou a se desfazer, e tudo o que importava era Letícia. Jazia ali, imóvel. Clara não conseguia se mexer, como um quadro congelado em sua mente. E aí, algo começou a acontecer. O carro, ainda funcionando, falhou na ignição. As luzes piscaram, e um brilho faminto emergiu do interior do veículo. Clara sentiu o coração parar. Não era apenas um carro comum. Era o carro que sua avó sempre falava, aquele do qual ela deveria se afastar. O que é isso? A voz da mulher, agora trêmula, fez ecoar novamente em sua mente, enquanto ela também começou a entender o que aquilo significava. Um barulho ensurdecedor, enquanto um dispositivo no carro começava a apitar, como um aviso de emergência. O que quer que estivesse acontecendo não parecia bom. O motorista, que até então parecia apenas desorientado, virou-se freneticamente, e os olhos dele não eram apenas de pânico, mas de algo mais profundo e sombrio. Está tudo acabado! Ele berrou, e o horror nas palavras dele fez o peito de Clara arder. De repente, uma figura brotou de trás do carro. Era um homem, alto e imponente, com o ar de quem controlava a situação. Clara reconheceu o olhar. Aquela mesma intensidade, aquela presença que havia sentido antes com Alexandre. Era seu pai, mas não como ela conhecia. O verdadeiro causador de tudo. Ele não era quem esperava. Você não deveria estar aqui, ele gritou para Letícia, e tudo começou a se mover rapidamente. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas não como Clara havia imaginado. A verdade era bem mais complicada, e no fundo, Clara se perguntou: quem era realmente o vilão? E quem estava ali para salvá-la? O choque reverberou como uma onda. Clara sentiu que a cada segundo que passava, estava mais perto da resposta que nenhum deles queria revelar. A comunidade em volta foi se aglomerando novamente, mas agora com outra perspectiva. Todos observavam, tentando desvendar o que era realmente real. E no tumulto, uma única pergunta ecoava em sua mente. A verdade tinha o poder de destruir tudo o que ela acreditou?
O que viria a seguir? As revelações estavam apenas começando, e ela não sabia se conseguiria lidar com tudo isso. Clara olhou para a mulher que afirmava ser sua mãe. O choque a paralisou. Sua mente girava como uma tempestade. As sirenes tocavam, mas a realidade parecia distante. Então, tudo começou a acontecer em câmera lenta. O carro avançava desgovernado, com o motorista em pânico, e o som do motor rugindo ecoava pela praça. "Cuidado!" alguém gritou, mas o aviso foi em vão. As pessoas se dispersaram como folhas ao vento. Clara percebeu que o carro se aproximava dela. Com o coração acelerado, ela se atirou para o lado. Enquanto Letícia, desesperada, tentou protegê-la. O impacto foi brutal. O carro colidiu com Letícia, que caiu no chão com um estalo cruel, como se cada osso em seu corpo estivesse quebrando. Clara ficou paralisada, seus pensamentos turvos, como se o universo tivesse parado. O silêncio seguinte era ensurdecedor. O mundo à sua volta se desfez. As pessoas ao redor ficaram em choque, apenas observando a cena. Clara viu Alexandre estirado no chão com um olhar de pânico e dor que a atravessou como uma faca. Letícia estava imóvel, o rosto pálido, enquanto Clara tentava entender o que estava acontecendo. De repente, o motorista saiu do carro descontrolado, um jovem com olhar apavorado e desesperado. Ele olhou fixamente para Clara, como se estivesse sendo consumido por um arrependimento súbito. "Eu não queria!" ele gritou, e a tristeza na voz dele fez o coração dela apertar. Mas Clara não tinha tempo nem paciência para simpatizar. E então, tudo mudou novamente. A mulher que se dizia sua mãe, Letícia, começou a se mover. Clara hesitou, seu corpo paralisado de chocar. Letícia não estava morta. Ela levantou-se lentamente, como se estivesse se reerguendo de um pesadelo. O olhar dela estava cheio de determinação, misturado com algo que Clara não conseguia identificar. "Você não pode me ter!" Letícia gritou, com um tom feroz. Ela então puxou algo de dentro da jaqueta, uma chave. Clara piscou, confusa. O que estava acontecendo? E enquanto Letícia se posicionava, um brilho intenso começou a emanar da chave. Clara não conseguia compreender. Era uma chave comum, mas algo naquele momento parecia diferente. Então, como um sinal de alerta, tudo desmoronou de novo. Um clarão explodiu no ar, e a chave começou a brilhar como um farol. Antes que alguém pudesse reagir, um raio de luz ofuscante emanou da chave e envolveu as pessoas na praça. O chão tremeu sob os pés de Clara e, em um instante, todos foram projetados para trás, como se uma onda invisível os empurrasse. No piso da praça, uma fenda surgiu, silenciosa e voraz. Clara olhou para baixo, aterrorizada ao perceber que o chão se abria em uma fenda profunda que parecia engolir o próprio espaço. Pessoas gritavam, tentando agarrar-se umas às outras, em pânico. A praça virou um caos. "Clara!" A voz de sua mãe verdadeira cortou o turbilhão. "Você precisa vir comigo."
Clara não sabia o que fazer. As duas mulheres estavam agora em lados opostos da fenda. Letícia bradava, a chave brilhando em sua mão. Algo no fundo de sua mente, uma memória esquecida, começou a emergir. Tudo aquilo era uma armadilha ou seria uma forma de libertação? Então, algo insano aconteceu. O próprio Alexandre, antes caído, começou a se levantar. Ele olhou fixamente para Clara enquanto a luz da chave pulsava. Em seu olhar, havia algo que não havia visto antes. Uma conexão, um reconhecimento profundo. Clara, ele gritou, sua voz cheia de emoção. Você é a chave. As palavras dele ressoaram na mente dela. O que isso significava? O chão ainda se partia, e a cada segundo a fenda se tornava maior e mais ameaçadora. Clara tinha que escolher a fenda, a luz, a verdade. Mas qual verdade? E no meio de tudo, uma dúvida profunda se formou. O que significava realmente essa chave? E como seu destino se entrelaçava com as pessoas ao seu redor, incluindo Alexandre? O que mais poderiam esconder? A fenda se alargava, e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. Então, num último momento de clareza, ela levantou a voz. O que está acontecendo? E antes que qualquer um pudesse responder, a fenda engoliu tudo, e um novo capítulo estava prestes a começar. A luz pulsante da chave iluminava a fenda que se abria sob os pés de Clara, revelando um abismo de sombras e mistérios. O caos na praça tornou-se um pano de fundo distante, enquanto os olhares se voltavam para ela. Todos os rostos estavam refletindo uma mistura de terror e esperança, mas em seu coração algo começou a se acender. Clara, escolha! Gritou Alexandre, seu rosto marcado pela determinação. Você é a única que pode nos salvar. A multidão estava em estado de choque, e Clara sentia o peso das expectativas. Seus olhos saltaram de Letícia, a sua mãe verdadeira, e depois para o homem que afirmava ser seu pai. Cada uma das opções ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. A fenda crescia, e a urgência pulsava com cada batida do seu coração. O que fazemos? Sussurrou sua mãe, a voz trêmula. Mas Clara sentia que a resposta estava mais perto do que ela pensava, guardada em seu próprio ser. A chave, murmurou, percebendo que ela tinha o poder de decidir não apenas seu destino, mas também o de todos os presentes. Ela levantou a chave, seu brilho intensificando à medida que a tensão na praça aumentava. O que eu faço com isso? Letícia, arfando, olhou profundamente nos olhos de Clara. Você pode escolher seu futuro. Nós, todas nós, estamos ligadas por uma história que vai além do que você sabe. Não ouça, disparou seu pai, a voz firme e cortante. Ela não quer o melhor para você. O braço de Clara vacilou, mas havia uma força dentro dela que crescia. As imagens de sua infância, o amor da avó, os braços protetores da mulher que dizia ser sua mãe, tudo isso convergia em um único momento. E empurrada pela necessidade de conexões reais, ela gritou: Chega! Não vou ser um peão neste jogo. A fenda rugiu como um monstro faminto, e as sirenes da polícia
voltaram a soar perto. As pessoas na praça começaram a gritar, mas a voz de Clara cortou a cacofonia. Eu escolho. E em um movimento decidido, ela lançou a chave para o centro da fenda. Quando ela tocou o chão, uma explosão de luz irrompeu, tomando a praça de um brilho ofuscante. Clara sentiu a força do momento, como se o tempo houvesse paramos. E então, em um instante, tudo ficou em silêncio. O calor da luz envolveu Clara, preenchendo seu ser com uma sensação de paz, como se todo o peso do mundo estivesse sendo retirado de seus ombros. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara se viu em um campo de flores. Nas suas mãos, flores coloridas balançavam suavemente ao vento, e ao seu redor, rostos familiares surgiram. Sua avó estava ali, também a sua mãe verdadeira. E até mesmo Letícia estava presente, com um sorriso esperançoso ao invés de raiva. Você fez a escolha certa, Clara. A voz de sua avó soou como um canto suave, e Clara sentiu a verdade entrar em seu coração. E assim, entrelaçando suas mãos, elas formaram um círculo, unindo passado e futuro. O que aconteceu na praça tornou-se parte dela, mas agora novas histórias estavam prestes a começar. Clara estava pronta para construir seu próprio destino. Mas, ao fundo, a fenda começava a se fechar, sussurrando uma última advertência. As consequências de suas escolhas ainda estão por vir. E enquanto essa mensagem dividia os pensamentos em sua mente, algo dentro de Clara se acendeu. O futuro era um mistério, mas ela tinha a força para enfrentar o que quer que viesse. Agora, escutem, fãs de histórias épicas. Você precisa se registrar agora no canal para não perder as próximas tramas emocionantes que estão por vir. Esmague o botão like e ajude a alimentar o algoritmo a espalhar essa narrativa incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho de arrepiar. E não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que realmente precisam conhecer essa história. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. Aqui, apenas os verdadeiros fãs entendem o valor do apoio.